Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o presbítero Igor, da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga. Eu congrego ali na Vila Paulina, que tem como pastor Francisco Santos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como tema as dores do abandono. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. Antes de nós darmos início à aula, eu gostaria de começar esta aula fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu me coloco diante da Tua presença em oração nesta manhã. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desde já eu te agradeço por esta oportunidade e peço, Deus, que o Teu Espírito venha dirigir aquilo que nós vamos tratar a respeito desta aula. Um tema muito importante para os nossos dias, mas eu peço a Deus que o Senhor tome a direção, que o Senhor fale aos corações daquelas pessoas que estarão assistindo a esta videoaula, que possa ser de grande valia na vida dos irmãos, para que haja crescimento espiritual e para que eles possam entender, ó Deus, o quanto é importante, Pai, amar o próximo, amar o seu amigo, o seu irmão, amar o seu ente querido, porque nós sabemos que o abandono traz dor, o abandono deixa sequela na vida das pessoas. Que esta aula possa mudar o nosso entendimento, que esta aula possa refletir de uma forma mais clara e objetiva na vida dos irmãos, meu Pai. Porque, meu Pai, que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, meu Pai. Que nós possamos estar disposto a estender a mão, porque é difícil o abandono. É isso que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, pegue as suas revistas e abra na lição de número 12, dia 20 de setembro de 2020. Nós estamos próximo do término do trimestre de 2020. Nós estamos indo para a lição de número 12 hoje. O tema da lição é as dores do abandono. O texto áureo se encontra no livro de Salmos 68, versículo 6, que diz assim: Deus faz que o solitário vive em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas aos rebeldes habitam em terra seca. Verdade prática. Ainda que sejamos abandonados por parentes, amigos ou irmão, Deus jamais desamparará. Amém? Vamos fazer a leitura agora, a leitura bíblica em classe, como é de costume, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 18, diz assim. Versículo 9. De 2 Timóteo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para Dalmácia. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei em Tico a Éfaso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troate, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muitas às nossas pregações. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.
Glória a Deus. Aqui é um relato de Paulo falando sobre o abandono, pessoas que a abandonaram na sua caminhada. Vamos agora fazer a leitura da introdução e logo após nós já iremos para os comentários dos tópicos da lição. Introdução. Hoje trataremos dos efeitos que o abandono ocasiona na vida do servo de Deus. Não é novidade para ninguém que é justamente nos momentos de angústia, aflição, que o ser humano sente-se esquecido por todos, inclusive pelos mais chegados. Todavia, consola-nos saber que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Ele não nos esquece. Aliás, o Pai Celeste conhece a cada um de nós pelo nome. Quando o Senhor subiu ao céu, não os deixou órfãos, enviou-nos o Espírito Santo para consolar-nos e guiar-nos em todas as coisas. João capítulo 14, versículo de número 16. A palavra-chave da lição é abandono. O que significa abandono? Deixar só, desamparar. O tópico 1 da lição fala sobre o abandono familiar. E dentro do abandono familiar, nós vamos falar de uma causa que é muito sério, mas que nós precisamos prestar atenção dentro das famílias. O primeiro caso de abandono dentro das famílias é uma coisa chamada doença. Pelo incrível que pareça, muitas pessoas que acabam ficando doentes, elas acabam sendo abandonadas por causa da doença. E o interessante é que, para muitos, as pessoas acham que a pessoa doente, ela passa a ser um obstáculo na vida das pessoas. Só que o abandono, ele deixa dor, ele deixa sequela, deixa mágoa, deixa ódio. As pessoas que são abandonadas, elas se sentem machucadas. E uma das causas que tem levado muitas pessoas a serem abandonadas é uma coisa chamada doença. Mas, por incrível que pareça, este abandono ele não tem só ocorrido fora da igreja. Dentro da igreja, as pessoas que têm se acometido de qualquer doença, de qualquer enfermidade, elas têm sido abandonadas. Por quê? É muito interessante que os irmãos saibam que a doença, ela pode acontecer sim na vida do crente. O crente pode ficar enfermo, o crente ele pode viver em cima de uma cama por causa de uma enfermidade, por causa de algo que impossibilita de se movimentar. Por exemplo, tem crentes que sofreram AVC, crentes que sofreram infarto, e essas doenças deixaram sequelas. Agora esta pessoa, ela passa a ser dependente de outra pessoa. Por exemplo, é muito comum a pessoa envelhecer e ela ficar com Alzheimer. E nós sabemos que o Alzheimer é uma doença maldosa. Aquela pessoa que outrora estava ao nosso lado, com vigor, com saúde, conversando conosco, desenvolvendo uma vida normal, esta pessoa é acometida de um Alzheimer na sua velhice. E é muito comum as pessoas abandonarem, porque a pessoa que tem Alzheimer é uma pessoa que precisa de cuidados especiais, precisa de muita paciência, de muita calma. Porque muitas pessoas com Alzheimer se tornam agressivas. Muitas pessoas com Alzheimer começam a dificultar a vida daquelas pessoas que têm cuidado. Então nós estamos percebendo que muitos senhores, muitos pais, muitos avós dentro das igrejas que estão com a doença do século, Alzheimer, a pessoa é abandonada. O interessante é que outra doença também que tem levado muitas pessoas ao abandono é uma doença chamada depressão. A depressão é uma doença do século XXI. Nunca se houve tanta depressão como se tem nos dias de hoje. A depressão é uma doença do século. E o crente também, ele pode ficar depressivo. Nós temos que jogar por terra
toda esta barreira que crente não fica depressivo. A depressão é uma doença tão séria que leva a pessoa ao suicídio ou tentativa, porque é uma doença muito maldosa. E pelo incrível que pareça, existem muitas pessoas que são abandonadas pelos seus familiares. E outra coisa, existem aquelas doenças que o cônjuge pode ficar doente. E existem pessoas que põem fim nos seus casamentos porque o esposo ou a esposa ficou doente. Tem esposas que acabam ficando doentes por um determinado tempo, ela fica impossibilitada de manter relação sexual com o seu marido. Então tem muitos maridos que têm encerrado o seu casamento por causa da doença do seu cônjuge. Então nós precisamos prestar muita atenção nas causas que têm levado ao abandono. Porque a pessoa abandonada é uma pessoa que muitas vezes ficam marcas irreparáveis. Muitas pessoas estão se declinando na presença de Deus por causa do abandono. Porque ou nós podemos ficar doente no decorrer da vida, porque a fatalidade está aí para qualquer um. Por exemplo, um atropelamento, um acidente vascular cerebral, ou um infarto que deixa com sequela, e o nosso poder laboral acabar. Ou até mesmo as doenças decorrentes da velhice. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que nós possamos não abandonar as pessoas por causa da doença. Porque do mesmo jeito que alguém da minha família está acometida de uma doença agora, eu posso estar acometido amanhã. Então que nós tenhamos misericórdia. Que nós possamos tratar deste assunto com maturidade. Que nós possamos enfrentar este assunto com seriedade, responsabilidade. Porque, torno a dizer, me perdoe até a repetição e a redundância, crente fica doente sim, crente envelhece. E as mesmas doenças que o crente velho, avançado em dias, tem, o ímpio também tem. Só que nós precisamos cuidar, não podemos abandonar o nosso ente querido. Nós não podemos abandonar os cônjuges por causa da sua enfermidade. Porque o dia mal vem. Então, um dos motivos que tem levado o abandono de muitas pessoas na família é uma coisa chamada doença. A doença. Então, que nós possamos entender nesta manhã que nós não devemos abandonar as pessoas da nossa família por causa de uma doença. Nós não podemos abandonar o nosso irmão por causa da doença. Nós não podemos abandonar os nossos pais, que nos criou, que nos educou, que nos deu educação, nos deu o que comer e vestir. E chegamos até aqui por causa deles, também não podemos abandonar. Mesmo que eles não processem a mesma fé que nós. Mesmo que eles não venham se entregar a Cristo. Nós devemos cuidar. Da mesma forma, são a esposa, da mesma forma o marido. Não significa que o seu marido, ainda ele não aceitou Jesus como Salvador, e ele vier ficar doente, você deve abandonar ele. Não, você deve cuidar dele, porque ele é uma só carne sua. Então que nesta manhã nós possamos aprender a importância de nós não abandonarmos aquela pessoa que está doente do nosso lado. Outra causa de abandono no meio da família é uma coisa chamada vício. O vício. O vício tem acometido muitas famílias nos dias de hoje. Quantos casamentos estão acabando por causa dos vícios? Quantos matrimônios estão sendo destruídos por causa do vício? Quantas esposas estão abandonando o seu marido porque ele é viciado em álcool? E o que dizer das drogas? Prova disso é ali a Cracolândia. Quantas pessoas que estão ali largadas? Quantas casas de recuperação de algumas igrejas têm recuperado tantas pessoas que estão à margem da sociedade abandonada pelo vício? Eu sei que tratar, cuidar de pessoas que têm o vício das drogas não é fácil. Porque muitas vezes eles roubam,
eles furtam os nossos bens para satisfazer o desejo dele pela droga. Mas as drogas, ela têm causado danos na família. Mas eu e você, como pai, como mãe, jamais deveremos abandonar um ente querido nosso por causa do vício das drogas. As drogas têm assolado famílias, mas a droga não é um propulsor ou um impeditivo para que aquela pessoa venha viver conosco. Eu sei que é difícil, a pessoa drogada deve procurar os cuidados especiais, deve procurar médico, tudo que for necessário, oração, mas nós não podemos abandonar um ente querido nosso por causa das drogas, qualquer seja o nome, porque muitas vezes nós pensamos que vício é só em droga, mas tem vício no álcool, tem vício da prostituição. Isso são vícios. Vício é tudo aquilo que foge do meu controle. Então, que nesta manhã nós tenhamos misericórdia do nosso próximo. Que nesta manhã nós tenhamos misericórdia dos nossos familiares que se encontram viciados por qualquer droga que seja. Pode até ser que exista alguém na sua família viciado em droga. Eu sei que é difícil, não é fácil lidar, porque às vezes a pessoa fica agressiva, a pessoa perde sua personalidade, a pessoa perde o seu caráter, a sua vida é manchada, arranhada. Mas nós precisamos tratar essas pessoas com amor e com o joelho. Amém, meu irmão? Então não abandone o seu ente querido por causa do vício das drogas. Outra coisa, é muito comum também, isso não é só no mundo, não é só entre os ímpios. Isso tem acontecido em larga escala nos nossos dias, no nosso meio evangélico. Quem são? A terceira idade, os idosos. A velhice hoje no Brasil é sinônimo de entulho, é sinônimo de obstáculo para a vida dos filhos. Porque uma pessoa idosa, ela dá trabalho, principalmente se o idoso vem ficar doente. Se o idoso ele vem ficar em cima de uma cama. Mas olha o que diz a Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 20. A Bíblia, ela diz assim, meus irmãos, a respeito do pai e da mãe. Olha o que diz a Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não significa que o meu pai e minha mãe, o seu pai e a sua mãe envelheceram. Eles não têm nada mais a agregar na nossa vida. Eles não são obstáculos. Nós não podemos abandonar os nossos pais na velhice. Nós não podemos abandonar o meu pai, o seu pai, a sua mãe, a minha mãe, numa casa de asilo, porque agora eles estão me atrapalhando. De maneira alguma. A Bíblia recomenda que nós devemos honrá-los. A Bíblia recomenda isso. Olha o que diz também a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 27. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 27, versículo 16. A Bíblia diz assim: maldito aquele que despreza ao seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Olha que coisa interessante. Aquele que abandona, desonra. O abandono aqui é desonrar o pai e a mãe. A Bíblia diz que esta pessoa que comete esse erro, ele é maldito, porque abandonou aquele que deveria cuidar, aquele que deveria zelar, aquele que deveria dar amor na sua velhice. A velhice não é estorvo para ninguém. A pessoa idosa não é obstáculo, pelo contrário. Nós chegamos até aqui primeiramente por Deus, mas houve um pai e uma mãe que nos deu educação. Então, meu irmão e minha irmã, que você não abandone, não comete esse erro gravíssimo de abandonar o seu pai e a sua mãe. Porque a Bíblia fala em Efésios lá que é o primeiro mandamento com promessa. Quem honra o pai e a mãe é um mandamento de Deus e tem uma promessa, que se prolongará os dias na terra. Quem honra o pai e a mãe.
Então, esse primeiro tópico, nós tratamos do abandono. O que é abandono? O que é abandono? É você largar, é você desassistir a pessoa, é você não estar nem aí. E dentro da família, qual é o primeiro caso que leva ao abandono? A doença. Segundo, o vício. E terceiro, a idade. Quando a pessoa fica idosa. Tem muitas pessoas abandonando seus pais, na velhice. Agora nós vamos tratar do tópico 2, o abandono em situações difíceis. Então o primeiro tópico nós tratamos dentro da família, por causa de doença, por causa de vício e por causa da terceira idade. E agora eu quero falar sobre o abandono nos casos difíceis. Primeiro, o que tem levado muitas pessoas a abandonarem os outros? O desemprego. Isso é muito comum acontecer dentro dos casamentos. A pessoa estava acostumada com uma vida regalada, comer do bom e do melhor, vestir a melhor roupa, andar num carro bom. E o desemprego, a falta de dinheiro, ele traz problema. O dinheiro não é a coisa mais importante do homem, mas a falta dele compromete nas coisas mais importantes, por exemplo, na família. Então a pessoa fica desempregada, traz um grande transtorno para a família. A falta de dinheiro, ela traz desequilíbrio se a família não estiver estruturada. Então é muito comum mesmo no casamento as pessoas encerrarem pela dificuldade financeira. Então, meu irmão, que você peça graça a Deus, que você peça misericórdia para Deus para que você consiga permanecer firme com o seu esposo no dia da dificuldade. E o cenário que nós estamos vivendo hoje, esse cenário de pandemia, do Covid-19, eu creio que muitos lares serão destruídos por falta de emprego. Empresas que vão quebrar, empresas que vão falir, pessoas que vão perder sonhos, perder empregos, dinheiros, propriedade. É o momento que nós devemos estar aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça, sabedoria, para enfrentarmos esse dia difícil. A Bíblia fala no Salmo de número 46, no versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, o desemprego podemos considerar como um momento difícil, uma tribulação, uma adversidade. Tem pessoas que ficam desempregadas mais de um ano. É difícil porque você está com a sua vida totalmente estruturada, você está com uma vida totalmente boa e do nada você perde o emprego e muitas pessoas abandonam pela falta do dinheiro. Então que Deus nos dê graça nesta manhã para entendermos que o desemprego não é motivo de abandono, nem por parte da esposa e nem por parte do marido. Aqueles que viveram felizes no momento bom têm que viver os momentos difíceis juntos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria para podermos suportar este momento difícil. Outro momento que é muito comum quando nós estamos enfrentando as adversidades, nós perdemos amigo. Porque ser amigo no dia bom é muito fácil. Ser esposa, ser marido no dia bom é muito fácil. Nós vamos conhecer as pessoas que estão ao nosso lado, são nos dias difíceis. É nos dias difíceis que você vai conhecer quem é o seu amigo. E geralmente quando nós estamos enfrentando dificuldades, é difícil você achar um amigo. É difícil você achar alguém que você possa confiar, externar todo o seu sofrimento, colocar para fora tudo aquilo que está te apertando. Porque as pessoas não querem ouvir problemas. Porque geralmente as pessoas já têm os seus próprios problemas. Como ela vai ouvir mais um problemático? Então muitas vezes aquela pessoa que nós pensávamos que era o nosso amigo, aquela pessoa que nós pensávamos que estavam conosco nos dias difíceis, ela vai nos abandonar. Então por isso que nós temos que estar preparados para viver qualquer circunstância da nossa vida. Eu tenho para mim que os dias não são feitos só apenas de dias de bênçãos,
de vitórias, existem as dificuldades. E às vezes aquela pessoa que nós pensamos que é o nosso amigo, que bateu nas nossas costas, que sentou na minha mesa, que sentou na sua mesa, é esta pessoa que vai te abandonar. Quando vierem acusações, as pessoas vão te abandonar. Então uma das causas que tem levado muitas amizades se acabarem é as dificuldades. Porque ninguém quer viver dificuldade. Nós não temos mais tempo para os problemas dos outros. É assim que nós pensamos. Eu estou cheio de problema. A pessoa pensa assim. Eu já tenho meus problemas, eu não quero dividir problema de ninguém. Mas é aí que nós estamos errados. Amigo não é no dia da festa. Amigo não é o dia de sentar num restaurante ou fazer um churrasco na sua casa, fazer o aniversário do seu filho, da sua filha e chamar ali os seus amigos e todo mundo celebrar. Mas no dia do luto, no dia do desemprego, no dia da falta de dinheiro, cadê os amigos? Cadê aquela pessoa que disse, pode contar comigo? Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão, ou se faz irmão. Então a Bíblia está dizendo assim, em todo tempo ame o amigo, e no dia da angústia, a Bíblia está dizendo assim, ame o seu amigo, o amigo que aperta a sua mão, que celebra dias bonitos com você, viaja, passeia, toma café na sua casa, janta na sua casa, pode até dormir na sua casa. Mas no dia da angústia, nasce o irmão. Está dizendo assim, no dia da angústia você esteja com ele. No dia da adversidade, apoie ele. Então que nós possamos entender a importância do amigo. Olha o que também diz a Bíblia em Provérbios 27, versículo 10, diz assim, não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entre na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então a Bíblia recomenda, não abandone o teu amigo. Não abandone. A Bíblia está dizendo em Provérbios 27, a ordem da palavra de Deus é que nós não venhamos abandonar os nossos amigos. Mas infelizmente os amigos têm nos abandonado. Então não fique surpreso, aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa que você estendeu a mão, ela te abandonar. Se ela fez isso, ela não é seu amigo. Se ele fez isso, ele nunca foi seu amigo. Ele apenas estava ao seu lado nos momentos bons. Mas nos dias ruins, você não tem amigo. Desculpe a sinceridade, mas a verdade ela tem que ser falada. Aquela pessoa que te abandonou no dia mal, ele nunca foi o seu amigo. Ele foi um conhecido seu. Ele foi um colega seu para desfrutar de bons momentos. Mas no dia mal, no dia difícil, é difícil mesmo encontrar pessoas que esteja com você. No dia do luto, no dia do choro, no dia da dor, são poucas pessoas que você encontre. Eu também recomendo que o seu marido e a sua esposa, eles precisam ser o seu primeiro amigo. A sua esposa e o seu marido, ele tem que ser o seu primeiro amigo. E as pessoas de fora do seu lar, nós precisamos de amigo. Nós não fomos feitos para viver só, isolado, não. Pelo contrário. Nós somos feitos para viver em sociedade. Nós temos essa característica, o homem, de ser sociável, a sociabilidade. Vivemos em sociedade. E no decorrer da vida nós vamos fazer amigos. No decorrer da vida aparecerão pessoas que permanecerão o resto da nossa vida. E vai aparecer diversas pessoas que ficarão pelo caminho. Essas pessoas nunca foram seus amigos. Essas pessoas passaram. Mas o verdadeiro amigo permanece com você. Outra coisa que nós precisamos pontuar aqui nesta noite. A igreja. A igreja, ela não pode abandonar o fiel. A igreja não pode ser marcada como o local de abandono. Pelo contrário, a igreja não pode abandonar um congregado, um membro da igreja, um dizimista, um ofertante.
uma ovelha no dia da dificuldade. Mas infelizmente nós temos presenciado o abandono das pessoas dentro das igrejas nos dias difíceis. Por exemplo, nós estamos vivendo dias que o divórcio ele tem aumentado em alta escala. Então, a igreja ainda ela tem essa barreira no que diz respeito ao divórcio. Não estou dizendo que é certo divorciar, mas parece que as pessoas que têm se divorciado hoje, parece que essas pessoas têm lepra para muitas igrejas. Parece que pessoas que faliram, quebraram, parece que têm lepra. Parece que pessoas que pecaram e foram desmascarados o seu pecado, parece que as pessoas não têm mais jeito. A igreja não deveria ser um lugar de divisão. A igreja deveria ser um lugar de união, de unidade. Mas nos momentos difíceis, a igreja tem deixado a desejar em muitos lugares. Sabe onde nós deveríamos encontrar os verdadeiros amigos fora dos nossos lares? Deveria ser na igreja. Porque eu sempre digo uma coisa, eu tenho para mim que a igreja é a extensão da família e a família é a extensão da igreja. Então, deveria existir na igreja os verdadeiros amigos. Aquela pessoa que eu posso explanar a minha dor, a minha angústia, e eu ser abraçado, eu ser assistido, eu ser amado. Mas pelo incrível que pareça, a igreja hoje virou um ringue. Por incrível que pareça, a igreja hoje virou um lugar de divisão. A igreja hoje virou um lugar que as pessoas estão sendo expelidas por causa da diversidade. Porque do mesmo jeito que o mundo age, ninguém quer saber dos problemas dos outros. Todo mundo está tentando resolver os seus próprios problemas. Mas nós precisamos também parar para ouvir o próximo. Porque muitas vezes a pessoa precisa apenas de um ombro amigo. Porque as pessoas às vezes precisam apenas de um ouvido amigo e conselho santo, conselhos bíblicos. Infelizmente, muitas coisas não têm sido assim na igreja. Muitas pessoas estão indo embora das igrejas porque falta esta maturidade espiritual, essa compreensão que as pessoas precisam de amigos. Precisamos de dinheiro? Sim. Precisamos de saúde? Sim. Precisamos trabalhar? É óbvio. Mas nós precisamos de amigos também. E nós devemos encontrar amigos dentro da igreja. Porque processamos a mesma fé. Falamos do mesmo Deus. Cremos no mesmo Deus. Mas por que eu não tenho amigos dentro da igreja? Será por quê? Por que tanta divisão? Por que tantos ciúmes? Por que tanto ódio? Esta noite, para que nós possamos entender a importância da igreja não ser dividida. Até agora nós falamos que nós falamos que do abandono dentro da família e o abandono em algumas áreas da sociedade, que há o abandono. E neste terceiro tópico eu quero falar sobre o Deus que nunca nos abandona. Olha que coisa interessante. Olha que coisa gloriosa. O filho abandona o pai, a esposa abandona o marido, e assim vice-versa. O desemprego destrói lar. As amizades, elas desaparecem. Mas Deus, ele não nos abandona. E o primeiro tópico que eu quero tratar, no tópico 3, é: Deus não abandona o seu filho no dia da angústia. Os homens nos abandonam, mas no dia da angústia, Deus não nos abandona. Quer um exemplo disso? Lembra Elias? Elias estava angustiado, aflito, por causa da perseguição que Jezabel estava contra ele, implacável. E ele, temendo pela sua vida, que é natural, ele teve medo, porque ele era homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, ele se escondeu, a ponto de apresentar um quadro depressivo, um quadro de desânimo, angústia, e querendo até a sua própria morte. Mas o Senhor apareceu para ele e animou, porque Deus conhecia quem era Elias. E nos momentos difíceis, Deus apareceu para aquele homem.
E olha o que diz a Bíblia aqui, meus irmãos, no livro de Salmos, de número 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha que coisa interessante. Enquanto os homens na angústia nos abandonam, Deus está dizendo assim: me chama, invoca-me, pede socorro no dia da angústia, e eu te ouvirei. Então olha que coisa interessante. No dia da angústia, Deus não nos abandona. No dia da angústia, Deus não nos deixa sozinho. Pelo contrário, Ele pede para que a sua igreja, que o seu povo, para que o seu filho venha invocar. Que coisa interessante. Deus não abandona no dia da angústia. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso amigo. Abraão teve esse privilégio de ser chamado amigo de Deus. Os discípulos foram chamados amigo de Cristo. E a prova maior que Deus é o nosso amigo verdadeiro, que não nos abandona, é quando Ele dá o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Quer prova maior que essa de amor? Alguém que apostou em nós, sem que houvesse uma explicação plausível? Qual explicação eu teria para convencer Jesus, para convencer Deus a dar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário pelos meus pecados? Eu não teria palavras. Mas Ele nos amou. Porque esse é o verdadeiro amigo, que entende no dia difícil, mesmo não sendo merecedor, porque a salvação não é mérito nosso, é graça de Deus. Então, que nesta manhã você tenha este privilégio, ser amigo de Deus, ser reconhecido como amigo de Deus. Então, Deus não nos abandona no dia da angústia porque Ele prova que Ele é o nosso amigo. E outra coisa, Deus não abandona a sua igreja. De maneira nenhuma Deus abandona a sua igreja. Quer uma prova que Deus não abandona a igreja? Quando Jesus Cristo, na sua ressurreição e quando Ele foi assunto ao céu, ele vai ao céu, ele diz lá no livro de João que era necessário enviar um Consolador. Então isto é prova que Deus não nos abandona. Nós temos aquele que nos consola, nós temos aquele que nos ajuda, nós temos aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. Isso é uma prova que Deus não abandona de maneira alguma a sua igreja. Os dias são difíceis? São. Os dias vão melhorar? Não. É fácil ser igreja? Não. É fácil andar com Deus? Não. Mas nós temos um ajudador. Nós temos um consolador. Então Deus não abandona a sua igreja. Tem à disposição da igreja de Cristo o Espírito Santo de Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente. E Ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado para a igreja, para ajudar, para assistir a igreja na sua dificuldade. Meus irmãos, já estou indo para a conclusão. Então nesta manhã nós tratamos sobre as dores do abandono. Que coisa terrível. Então nós vimos que existe abandono no meio da família por causa de doença, por causa de vício e por causa da pessoa envelhecer. Depois nós também tratamos sobre que há abandono nos dias difíceis, no dia do desemprego. Os amigos nos abandonam, a igreja nos abandona. Mas nós vimos aqui pela misericórdia e graça que Deus não abandona os seus filhos. No dia da angústia, Deus não nos abandona. No dia da angústia, do desemprego, do luto, da dor, da traição, Deus não abandona você. Nós vimos que Deus é o nosso amigo, que Deus é o nosso verdadeiro amigo. E vimos também que Deus, de maneira alguma, abandona a sua igreja. Amém, meus irmãos? Que esta lição, videoaula, fique gravado no seu coração. Eu não sei se você que está me assistindo está passando por este momento de dor, do abandono.
É uma dor que demora muitos e muitos anos para ser tratada. É uma cicatriz, uma ferida que fica aberta por muito tempo. Mas que nesta manhã você possa pedir a Deus ajuda. Que você nesta manhã possa pedir graça e misericórdia para que Deus ajude você a enfrentar este dia difícil. E para encerrar esta aula, eu gostaria de ler a conclusão da lição de número 12, que diz assim: ainda que a família e os amigos venham abandonar-nos, Deus sempre nos acolherá. Ele está ao nosso lado, o seu Espírito orienta-nos em todas as nossas provações. Portanto, recorremos a Ele em nossas necessidades, porque o outro lado, não nos esqueçamos de socorrer os que se acham em lutas e tribulações. E o que nos recomenda a lei do amor, que nos entregou o Senhor Jesus. O seu mandamento é claro: amai-vos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Eu encerro aqui esta aula. Eu desejo a todos um ótimo domingo e que nós possamos ter um culto abençoado agora às 18 horas. Amém, meus irmãos? Eu estarei orando para encerrar esta aula e logo após estarei dando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos por mais esta aula, por mais este ensinamento. Embora curto devido ao momento difícil que nós estamos enfrentando por causa do Covid-19, nós estamos tendo videoaulas. Mas eu peço, Deus, que o Senhor fale melhor ao coração de cada pessoa que assistir essa aula. Pessoas que estão sofrendo a dor do abandono. Pessoas que estão machucadas pelo abandono. Mas pela tua misericórdia e pela tua graça, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai. Nos dando força, nos fortalecendo, porque tu és poderoso. Tu és um Deus santo e misericordioso. Nos ajuda, Deus. Nos dê um dia abençoado na tua presença. Abençoando tudo que nós vamos fazer. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu desejo a todos um ótimo domingo, um bom dia. Faça assim com a sua mão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo não seja somente hoje, mas para todo e todo sempre, que todos digam amém. Um ótimo domingo com Deus, em nome de Jesus.